Saudações geográficas! Sejam bem-vindos ao PET Geocast, o canal de podcasts do PET Geografia da UFPE. Aqui, iremos conversar sobre a geografia e suas diversas repercussões, abordagens, pesquisas, ensino e muito mais. Em tempos pandêmicos, ocupamos o espaço dos sons e das ondas para expandir o diálogo e o debate entre a universidade e a sociedade. Para isso, trouxemos a atividade PET Diálogos, que antes ocorria presencialmente, para uma série de 4 episódios, chamada Geografando as Relações Étnico-Raciais no Brasil. Então, olá a todos, né? Pessoas e tudo mais. Este é o primeiro episódio da série Geografando as Relações Étnico-Raciais no Brasil. Iremos tratar hoje sobre racismo, encarceramento e violência policial junto ao Além das Grades, que é um grupo de extensão popular vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. É uma entidade voltada à efetivação e à defesa dos direitos humanos, preponderantemente dentro do sistema prisional de Pernambuco, e que manifesta sua atuação por meio de vários canais, tais quais a assessoria jurídica voluntária, a articulação acadêmica para debater e propagar conhecimentos, a produção de texto e conteúdos úteis para as causas apoiadas, bem como a abordagem e o estudo do direito e do contexto social sob um viés crítico e humanista. E para saber um pouco mais e encontrar conteúdos sobre o que o grupo produz, vocês podem entrar no Instagram, que é @Grupo Além das Grades, ou mandar um e-mail, que é grupoalemdasgrades@gmail.com. Hoje, nessa conversa, a gente chamou 3 integrantes, entre eles Eduardo Cavalcante, bacharel em Serviço Social, estudante de Direito na UFPE e integrante do Além das Grades, Yasmin Pires, estudante de Direito na UFPE, integrante do Além das Grades, militante da União da Juventude Rebelião, do Movimento Correnteza e da Articulação Negra de Pernambuco, e que também compõe o grupo de estudos afrocentrado Baobá, da UFPE. E Raíssa Lustosa, advogada, mestranda em Direito, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Damas, integrante do Além das Grades e do grupo de pesquisa Direito, Economia e Política, do Programa de Pós-Graduação de Direito, da UFPE. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, de separar um tempinho dessa sexta para conversar sobre esse tema, né? Esse tema que vem crescendo bastante hoje. E aí, para iniciar nosso diálogo, né? Penso na necessidade de citar 2 artigos dos direitos humanos. O primeiro é o artigo 4, que diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E o artigo 5, que diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Né? E com isso, né, trazer para a realidade brasileira, que temos 812.564 detentos, detentas, segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, entre 63 autodeclaram-se pretos ou pardos. Então, eu fico pensando, né, em relação a esses números, as formas e formações, né? Então, vou fazer 2 perguntas. A primeira, que aí eu fico pensando, né, a formação do Estado-nação Brasil, que a gente conhece, constituiu-se, né, a partir da racialização e escravização de corpos indígenas e negros. E atualmente, fico pensando, né, aí é a pergunta: o sistema prisional e de segurança pública seria a materialização dessa herança colonial racista? E aí a segunda pergunta é: com a expansão do capitalismo, que a gente conhece, que não tem como política a integralidade, a gente vemos que tem sido comum o apagamento desses corpos, ou por extermínio ou por encarceramento. Então, o racismo, no entender de vocês, é uma forma de constituir um projeto de país e sociedade? Boa tarde, pessoal. Aqui é a Yasmin falando. Não vou me apresentar, né, já que já foi feito por vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, debatendo esse tema, que é muito importante para mim. Eu
me interesso e estudo por ele faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Queria começar elogiando as perguntas, muito bem elaboradas e que demonstram o cuidado e o estudo para a construção desse podcast. Parabéns pela iniciativa de vocês. Acredito que é muito importante para o início da minha fala reforçar o que foi o processo de racialização e colonização, para depois a gente aprofundar em outras questões que englobam essas perguntas. Muito do que eu vou falar hoje é baseado em uma referência bibliográfica que tem como perspectiva a criminologia crítica marxista. Então eu vou responder essas 2 perguntas numa resposta só, mais completa, para ficar mais didático. Eu espero que funcione. O primeiro ponto para a nossa discussão é que a escravização brasileira deve ser entendida como uma relação de produção que só existiu com a necessidade de expansão do capitalismo na sua fase de acumulação primitiva. Ou seja, simplificando, a primeira etapa do capitalismo mercantilista precisava construir relações de produção próprias nas colônias. Para que esse processo pudesse acontecer e tivéssemos o primeiro modelo de ordem social patriarcal, e pautado em uma exploração desigual que fosse universalizado, só era possível a partir da criação da categoria raça. Então, o processo de acumulação primitiva só podia se garantir e permitir uma expansão do modo de produção capitalista se ele fosse pautado na escravidão. Neuza Souza Santos, uma teórica psicanalista e brasileira, no livro maravilhoso dela chamado Tornar-se Negro, que bebe muito da fonte de Francis Fanon, afirmou que ser negro é uma identidade atribuída por quem nos dominou. Assim, a partir dessa análise, podemos dizer que a raça é algo construído com o objetivo de inferiorização dos corpos, nesse caso, os corpos negros. O racismo é uma ideologia que atravessa o tempo e acompanha o desenvolvimento e as transformações históricas da sociedade brasileira. Ou seja, como colocado por vocês, o racismo é sim um projeto de país e sociedade. A fundação, entre aspas, do nosso país acontece tendo a escravidão baseada na hierarquização racial como pilar. É uma das ideologias fundadoras da sociedade brasileira. Então, algo tão fundamental no processo de formação da nossa sociedade não sumiria facilmente com o estalar de dedos, apenas com a destituição da monarquia, a abolição da escravidão ou pretensões modernizantes. Além disso, eu diria que, em vez do sistema prisional ser a materialização da herança colonial, esse sistema constitui apenas o aperfeiçoamento desse colonialismo, uma coisa mais moderna e requintada. Dito isso tudo, para não me estender muito, eu acho importante fazer um breve resgate da constituição do sistema criminal brasileiro. Quando falamos da criação de prisões como instrumento de controle e docilidade dos corpos, citando principalmente Foucault, que eu acho que a maioria aqui já ouviu falar quando se discute encarceramento, ele é sim um teórico de grande importância, eu reconheço isso, mas muitas vezes deixamos de lado a discussão baseada num contexto histórico brasileiro, muito diferente do que foi a formulação do sistema punitivo europeu, por exemplo, já que cada sistema de produção tende a escolher formas de punição correspondentes com a realidade de cada um. Então, começando essa análise histórica, o Brasil Colônia já começou com um grande genocídio, né? No livro Brasil, uma biografia, as historiadoras que escreveram apontam uma estimativa de que antes da invasão dos portugueses, a estimativa caiu para 800 mil. O tráfico de africanos teve início em 1549 e estima-se que até a proibição do tráfico transatlântico, cerca de 5 milhões de africanos tenham sido sequestrados e escravizados no Brasil.
O tráfico de pessoas negras, como também a escravização delas aqui no Brasil, particularmente me revolta muito. De acordo com Clóvis Moura, também teórico negro brasileiro, é possível concluir que a primeira etapa do sistema penal brasileiro já iniciou a partir dos anos de 1500, com o tronco como símbolo da justiça privada e o pelourinho em forma de açoite, como símbolo de justiça pública. Também, segundo Ana Flausina, na dissertação maravilhosa dela de mestrado, que já indicamos no Instagram do Além das Grades, o período de 1500 a 1822 foi a espinha dorsal da lógica de atuação do aparelho repressivo no país, enquanto um sistema que naturaliza a subjugação dos corpos de forma preponderantemente corporal. Nesse período, o Código Penal, na verdade, eram as ordenações filipinas, principalmente no livro 5. E nele, a lógica do direito privado, como eu falei antes, está presente desde o início do nosso sistema, com torturas psicológicas e físicas, mutilações e abusos sofridos pelos escravizados, entre outras coisas. Já a punição na esfera pública tinha mais a ver com as revoltas, as rebeliões e organizações de resistência, como os quilombos, que transcendiam o caráter do crime contra o proprietário e se estabeleciam como crimes contra a coroa. Depois disso, a gente teve o Código Criminal do Império, em 1830, que, no caso, foi o nosso primeiro Código Criminal brasileiro. Nele, a gente tinha tipificações como o crime de insurreição, a vedação dos cultos religiosos de origem africana, a necessidade de documento para o trânsito, o livre trânsito dos escravos que já eram livres, e também a previsão de castigo caso essas pessoas não portassem os documentos que comprovassem essa liberdade, a criminalização da vadiagem e da capoeira na sua primeira versão, que depois vai ganhar uma versão muito mais sofisticada no código que vem depois. E no final das contas, o objetivo principal desse código era controlar a circulação das pessoas negras no espaço público. Além disso, uma colocação importante a se fazer é que qualquer ação no judiciário, naquela época, que envolvesse os escravizados, era entendida como uma intervenção do Estado sobre uma propriedade privada, já que essas pessoas eram vistas como coisas. Nesse período, as ideias do iluminismo já estavam aqui no Brasil, mas a organização do direito aqui acontecia numa relação de proteção do patrimônio e não de garantias de direitos a cidadãos. Agora, indo para a abolição da escravidão formal, em 1888, surge uma nova etapa do capitalismo no Brasil. Não é mais um regime baseado na exploração agrária, tem a subordinação das relações sociais ao trabalho industrial. Essa época do século XIX é conhecida como República Velha. Nesse período, foi criado o segundo Código Penal, que é o Código Penal de 1890. Nele existia uma missão mais declarada de transformar ex-escravos em marginais, criminalizando pessoas pela condição corporal e não pela conduta. O que importava nesse caso não era a pena, mas a prisão cautelar como instrumento de controle e higienização social. Isso acontecia principalmente porque, por conta da abolição, existia de forma proposital um exército de reserva ocioso, no caso, uma grande quantidade de pessoas que não trabalhava e que possibilitava a existência de uma força de trabalho tão barata. E esse era um ambiente que, por conta disso, era propício a muitos conflitos sociais que eram reprimidos por esse Código de 1890. Por último, temos o terceiro Código Penal, o de 1940, que, ou seja, foi elaborado 50 anos depois, que é o Código Penal vigente. Ele se apresenta como uma verdadeira expressão do que era a lógica de controle racial, a partir da consolidação do mito da democracia racial, tão falado ultimamente,
e que já foi criticado no século XX por Abdias do Nascimento. Esse código teve influência do positivismo criminológico de Nina Rodrigues, um médico bastante conhecido pela prática da análise dos crânios de pessoas brancas e negras e que defendia uma superioridade biológica branca. Então, muitas são as formas de negar lugar ao corpo negro, né? Os discursos de mulatização, as políticas de embranquecimento, as teorias deterministas e eugenistas, tanto do fim do século XIX como do início do século XX, são exemplos perfeitos da negação de pertencimento. Aí, no caso, a gente fala da negação de um lugar, né, e faz essa relação com geografia. Feito toda essa historização, o meu intuito foi apontar como o sistema penal hoje é produtor do racismo em vez de mero reprodutor de ideologias racistas, como dizem por aí. A primeira mercadoria do colonialismo, como dá para entender pelo que eu elaborei, foi o corpo negro. E citando novamente Ana Flauzina, o livro dela, ela diz que o sistema penal brasileiro é um sistema penal de extermínio, e eu concordo com isso. Para finalizar e passar ou para a Raíssa ou para a Edu, adentrar mais na discussão do cárcere, eu gostaria de dizer que o Estado brasileiro ele formula e aplica discursos e políticas de que negros são indivíduos pelos quais a gente deve nutrir medo. E isso corrobora, incentiva, obviamente, a violência, a tortura, as prisões e o genocídio em massa desse povo. O Estado é tão violento que faz com que pessoas negras pratiquem essa violência contra a sua própria comunidade, como é o caso das polícias. Citando de novo Flauzina, ela aponta que a discriminação explícita, se saísse do campo das leis, seria a manutenção do controle, da vigilância e da repressão resguardada pelo sistema penal na prática policial. E, colocando dados agora, segundo o mapa da violência de 2014, mais de 30 mil jovens são assassinados no país por ano, fruto da violência urbana cotidiana. Como também, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Por isso é tão importante a discussão sobre a desmilitarização da polícia como uma das alternativas abolicionistas que vislumbram. Eu concordo bastante com Yasmin quando ela traz um ponto de que o sistema penitenciário, o sistema de segurança pública, né, como um todo, o sistema de justiça criminal como um todo, na verdade, ele não é um produto do que se constituiu o Estado brasileiro. Na verdade, ele é uma consequência que muitas vezes podemos imaginar ser pensada para determinado grupo, né, para selecionar determinado grupo. Tanto que, quando a gente volta um pouco, como Yasmin voltou, para analisar essa questão da formação do Estado brasileiro, é importante entender que essa construção do Estado se dá com o negro visto como alguém a ser monitorado, né? Então, sua cultura, seu movimento, o local onde o negro está na sociedade brasileira, né? Então, ele acaba sendo visto como alguém que precisa ser combatido, alguém que precisa ser observado constantemente. Isso passa a criar um rótulo, né? Então, quando se passa a criar um rótulo, a rotulação de alguém que precisa ser combatido, a rotulação de alguém que precisa ser criminalizado, acaba desembocando no que a gente tem hoje dentro do sistema penitenciário, né? Ou seja, é um navio negreiro. É um navio negreiro. Então, é interessante a gente perceber que isso, de fato, foi uma construção e não se deu por mero fatalismo, né? Então, esses 63%, por exemplo, de pretos e pardos, né? Dentro do sistema prisional, ele não ocorre por acaso, né? A gente pode fazer duas interpretações disso. A primeira interpretação é que vem sendo colocada por algumas pessoas na internet ultimamente, de que os negros cometem mais crimes, né? Mas aí fica o questionamento quando a gente vai para os dados. Então a gente tem negros com menores quantidades de drogas, por exemplo, sendo presos, e pessoas brancas com maiores quantidades de drogas sendo soltas.
Então, tem um processo de rotulação que passa a percepção de que um indivíduo é perigoso e que o outro não. Tanto que isso acaba sendo visto em entrevistas. Tem coronel da Polícia de São Paulo que falou que ele age de uma forma em determinado espaço e age de determinada forma em outro espaço, né? Então, isso é bem percebido como há toda uma construção. Tem hora que quando eu comecei a estudar, né, comecei a me perguntar sobre isso, se eu não estava caindo em teoria da conspiração e viajando na maionese. Até olhar para os dados, olhar para as falas e perceber que, de fato, tem uma construção que começa dentro da sociedade, que comunica para o Ministério Público, que comunica para a polícia, que comunica para o Poder Judiciário, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, fala de juízes e juízas que olham para determinados indivíduos, principalmente indivíduos da cor branca, pessoas que são das classes mais altas, e diz que aquela pessoa não tem cara de criminosa, né? Então, eu vou lá e não vou condenar essa pessoa porque ela não tem essa cara de criminoso, né? Então é importante a gente perceber todas essas nuances que constrói a nossa percepção de Estado, a nossa percepção de indivíduo dentro dessa sociedade, né? Então eu corroboro muito com essas falas de Yasmin, né? Então quando ela traz a ideia de que a própria polícia acaba, policiais negros, por exemplo, acabam entrando nas periferias e assassinando pessoas pretas também, né? Isso parte da ideia de que o policial ele perde a sua identidade enquanto negro e assume a identidade de um Estado que faz uma política de necropolítica, né? Que faz uma política de violação de corpos negros nas comunidades, porque o Estado é soberano e o custo de matar um negro na periferia é muito baixo, né? Então é bem interessante a gente fazer essas análises das nossas regras informais no Brasil, né? Porque quem é de fora pode olhar toda a nossa estrutura social e dizer, não, a gente não tem leis segregacionistas, mas a gente tem regras informais, tanto dentro da polícia como dentro de toda a nossa construção social e cultural, que condicionaram a esse produto que é hoje dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema de justiça criminal como um todo. Mas, Eduardo, eu vejo muito do que Yasmin falou, né, de que a forma muda, mas o conteúdo ele continua o mesmo, né? Então eu vejo isso no sistema prisional e de segurança pública. E uma pergunta rápida que você tocou no assunto em relação à necropolítica. Você poderia um pouquinho, você, Raíssa, Yasmin, poderia destrinchar um pouquinho mais sobre esse conceito que tem aparecido constantemente nas rodas de diálogos e, enfim, poder comentar um pouquinho mais seria muito massa. Oi, então, oi gente, eu sou Raíssa, já fui apresentada. Esse termo necropolítica, ele veio inicialmente de um teórico político, Achille Mbembe. Eu acho que é assim que se fala, não sei, é porque ele é africano, não sei se a pronúncia está certa. Mas ele que surgiu pela primeira vez com esse termo de necropolítica, que para ele seria uma política de atuação do Estado, em que esse estilo de política pelo qual o Estado vai se manifestar na sociedade seria por meio de omissões ou ações específicas que escolhem qual ramo populacional pode viver ou morrer. Ou, em outras palavras, quais vidas importam para esse Estado. Necropolítica vem, quando você pega o radical necro, de morte, política de morte. Quem para o Estado deve morrer e quem deve viver, através de ações ou omissões. E a gente fala em ações, por exemplo, na ação da polícia, entrando na favela, matando um monte de gente. Isso é uma ação material do Estado de necropolítica. Quando a gente pega em omissões, por exemplo, a gente entra em várias atitudes não tomadas pelo Estado que acabam gerando essa situação. Por exemplo, o que acontece no sistema prisional, de várias pessoas morrendo por omissões específicas do Estado. A gente tem, por exemplo, uma situação bem atual, que está acontecendo agora, de coronavírus e tal. A Yasmin falou aqui no chat que ele é camaronês, é justo. Ele é camaronês, o Achille Mbembe. Mas, enfim, falando sobre a omissão da necropolítica, ela se manifesta, por exemplo, no encarceramento. A gente está passando por uma pandemia do Covid e já temos Covid dentro das prisões. Inclusive, deixo a dica aqui com vocês, tem uma página no Instagram que eu acompanho, que é muito boa,
que é o Infovírus Prisões, que eles são observatórios sobre Covid nas prisões. Eles vão relatando diariamente quantos casos, quantas mortes, em quais cadeias. E aí, quando alguém morre num presídio, por exemplo, de pneumonia, de Covid, de AIDS, ou de qualquer outra doença, de hipotermia, como já aconteceu, absurdo, mas acontece, vai lá no prontuário do preso. Morte por causas naturais. E quando a gente vai verificar na prática o que é essa causa natural que mata pessoas dentro do cárcere. E aí tem um livro de Zaffaroni, que é um livro incrível, chamado A Palavra dos Mortos, em que ele discute o que é o contexto de morte natural no sistema prisional. Então, se a gente vai entrar na prisão, a gente vê que, por exemplo, o número de pessoas que morrem de pneumonia dentro do cárcere é muito maior do que o número de pessoas que morrem de pneumonia aqui fora. Tem gente que morre de gripe dentro do cárcere, tem gente que morre de hipotermia porque está frio. Em São Paulo, por exemplo, há uma grande discussão porque faz frio em determinados períodos do ano. E a questão de chuveiro elétrico, né, nas prisões, o que parece uma coisa boba, parece uma mordomia, é uma coisa extremamente necessária, porque as paredes são frias, o chão é gelado, a água é fria, e isso dá doença nas pessoas. Então, quando o Estado ele não faz essas coisas mínimas para cuidar da saúde de pessoas que estão sob a sua guarda, ele está agindo por omissão, ele está escolhendo quais vidas importam e quais vidas podem morrer. Isso é necropolítica por omissão, por exemplo. E, enfim, a gente vê que, na verdade, esse contexto de pandemia dentro dos presídios, ele assume várias nuances, assim, a gente vê que, por mais que tenha, até o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tenha recomendado que as pessoas que pudessem ser liberadas ou que pudessem ir para a prisão domiciliar fossem, mas mesmo assim a gente vê que na prática o número de pessoas que estão sendo soltas está muito menor do que o esperado. E é complicado porque dentro do cárcere a gente tem um grande grupo de risco, né? De pessoas que têm HIV, de pessoas que têm tuberculose, pessoas idosas também, enfim. E não tem um tratamento adequado, não tem um sistema de saúde adequado. Na grande maioria dos presídios não tem servidores suficientes para cuidar da saúde dessas pessoas. Eles não têm oportunidade, às vezes, de tomar vacina, de tomar remédio. E como é que vai manter o isolamento no cárcere quando numa cela que cabe 5 pessoas dorme 20, 30? Então, assim, algumas soluções estatais que eu tenho visto, por exemplo, aquela proposta de trazer de volta os containers, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas se tinha uma proposta de contenção de coronavírus nas prisões, que era a implantação desses containers, que seria colocar pessoas dentro dessas estruturas metálicas, né? Enfim, são umas coisas absurdas que a gente vê por aí, que realmente nos mostram que essas vidas não valem, não valem nada para o Estado. Essas vidas, esses corpos, não tem importância se eles vão morrer, se eles vão viver. E essa manifestação necropolítica que a gente vê. E aí, eu gosto muito de ver Edu e Yasmin falando. Eu, do meu local de pessoa branca, quando eu vejo meus amigos e outras pessoas negras falando sobre o racismo, falando sobre essas estruturas, eu sempre me alegro muito, porque é uma oportunidade de aprender e de desconstruir coisas. Porque, querendo ou não, todo mundo aqui, todo mundo que é branco no Brasil teve uma criação racista, teve uma criação machista, via de regra, então o racismo é uma coisa que a gente desconstrói todos os dias, ouvindo e estudando e tentando se politizar nesse aspecto. E é óbvio que toda vez que a gente fala de cárcere, a gente tem que falar de racismo também. Como Yasmin falou, aí retomando até o período colonial do Brasil, os negros eles eram um meio de troca, eram uma mercadoria, era a principal mercadoria que aquecia o capitalismo daquela época, né, que estava começando a se desenvolver. E aí, quando a gente tornou livres os escravos, o sistema precisou de outro mecanismo de subjugar essas pessoas, de tirar elas do meio social. E o cárcere veio aí para isso. Fica aí a dica, se vocês quiserem assistir, 13ª Emenda, é um documentário no Netflix. Eu acho incrível ele.
ele mostra como a abolição da escravatura permitiu só que outra instituição de controle surgisse no seu lugar para controlar esses corpos, que é o cárcere, e que tem a maior população de pessoas negras dentro do cárcere, tem uma sobre-representação de pessoas negras nesses espaços. E aí por isso que nós tivemos a criminalização da capoeira, da vadiagem, de vários tipos penais, porque essas pessoas tinham que ter um lugar dentro desse sistema, e o lugar era, se não pode ser na escravidão, vai ter que ser no cárcere. Quando Edu fala desse processo de rotulação, de como os negros são mais perseguidos pela justiça penal do que os brancos, e que ele até se questiona, meu Deus, será que isso é uma teoria da conspiração? A gente vê que não é uma teoria da conspiração, é um sistema estrutural de racismo que criminaliza determinados corpos. Nos autos de infração de lei de drogas, por exemplo, e eu trabalhei um tempo no Tribunal de Justiça, justamente na vara criminal, eu lia autos de infração quando os processos chegavam para a gente, e aí era sempre o mesmo discurso. As abordagens policiais, elas eram feitas em determinado sujeito por uma atitude suspeita. Era sempre assim que vinha o auto de infração, atitude suspeita, atitude suspeita. Essa pessoa foi abordada com drogas, inicialmente por uma atitude suspeita. Só que quando a gente vai ver que atitude suspeita é essa, que levou essa pessoa a ser abordada, é a cor da pele. Se o problema do Estado fosse droga, por que o Estado não vai bater numa rave de classe média? Por que o Estado vai bater na favela? Enfim, são esses questionamentos e vou passar a palavra para outra pessoa que queira falar agora, mas são esses questionamentos que ficam assim na minha cabeça quando a gente fala sobre esses temas. Só para fazer uma pontuação em relação à atitude suspeita, é bem interessante que eu moro na periferia, né? Eu moro na periferia do Recife, e quando eu era adolescente, né, costumava andar mais com meus colegas, a gente sofria muita abordagem. E tem uma das abordagens que eu lembro, né, foi que eu estava indo trabalhar, a gente trabalhava com decorações de festas, e eu fui decorar uma festa, e a gente foi abordar todo mundo com equipamento de trabalho, né? E assim, todos negros. E é interessante que, do ponto de vista objetivo, né, pessoas indo trabalhar não tem nenhuma atitude suspeita, né? E mesmo assim a gente foi abordado, e mesmo assim a gente passou um tempo explicando que a gente estava indo trabalhar, né? Então é bem interessante notar que esse processo de seleção, ele é bem real, né? E essa atitude suspeita é muito mais a cor da pele, né? Ou seja, a cor da pele, ela vem na frente. Sempre vem à frente a cor da pele, e a atitude suspeita acaba sendo um produto da cor da nossa pele, né? É isso. Era o que eu notava quando eu via esses processos, toda vez que eu pegava. E às vezes a quantidade de droga que era apreendida era uma coisa ridícula. Era tipo poucas gramas. E a própria lei de drogas não dá parâmetros, né? Do que é considerado tráfico, enfim. É isso. Mas a gente vai passar para a próxima pergunta agora, né? Massa, massa. Não, é um assunto que é gigante, né? Então a gente pode ficar, acho que a Yasmin conversando com ela, a gente podia ficar só nessa pergunta conversando o dia inteiro, né? Mas é um assunto necessário e eu fico bastante feliz a gente estar fazendo essa conversa hoje, abrindo esse espaço para esse diálogo. E aí, Raíssa já comentou um pouquinho sobre esses nossos tempos pandêmicos, e eu queria perguntar sobre isso, né? E aí eu fico pensando que a Covid-19 intensificou coisas que já ocorriam e que continuam ocorrendo não só no sistema prisional, mas na segurança pública no geral também. E aí eu cito exemplos, né? Tipo, a desigualdade enraizada no âmbito social, e fazendo um recorte também racial e de gênero, né? Então, uma crescente nesses tempos pandêmicos. As situações humilhantes, dificultosas, penosas, em que os familiares passam para fazer a visita nos presídios, né? E tem agora um caso que teve o fechamento dos presídios aqui em Pernambuco, acho que até dia 31 de julho, que acho que iniciou em março, então não está tendo visita desde março. E foi anunciado pelo secretário de Segurança, Pedro Eurico. E também os tratamentos que os presos e presas recebem, o aumento exponencial da violência policial. Eu peguei uns dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, que teve aumento, acho que, de 54,6%. Teve também um aumento da contagem a partir do Fogo Cruzado, que é uma plataforma de pesquisa online, uma plataforma bem bacana também. Aqui em Recife teve um aumento de 15%. Enfim, e aí
para vocês, né, com a chegada do coronavírus, da Covid-19, eu fico me perguntando o que mudou, o que continuou e o que intensificou. E aí, para finalizar, assim, né, eu gostaria de que vocês comentassem mais sobre a situação das famílias, dos presos, antes e durante a situação global, né, em que a gente se encontra. E, por fim, eu fico pensando se há outras alternativas para a segurança pública, e para o nosso sistema prisional também. Então, eu passo a palavra para vocês. Então, eu vou responder mais pela parte das famílias, que é algo que me impacta bastante. Raíssa já citou o Instagram maravilhoso da iniciativa do Infovírus Prisões, que não somente denunciam o estado de calamidade dentro de presídios em diversas partes do Brasil, inclusive Pernambuco, mas eles também publicam cartas de protestos e de pedidos de socorro, na verdade, dessas pessoas que estão presas. E aí me vem na cabeça, assim, quando fala de família e Covid, é que, primeiro, a situação das mulheres, que a gente vê que se agrava bastante relacionada ao cárcere, tanto pela sobrecarga da relação de cuidado, de ser a pessoa que se desloca a distâncias enormes para dar um alimento, um remédio que seu familiar precisa, e tanto do cuidado dentro do cárcere. A gente estava discutindo dentro de um núcleo da DG sobre como as mulheres transexuais, por exemplo, nos presídios masculinos, que, ou seja, já é uma ferida, uma violação desse direito da identidade de gênero, mas dentro desses espaços elas também já vão já são colocadas para esse papel da reprodução social e do cuidado. Então, colocando no contexto da pandemia, eu vejo que esse cuidado se desdobra, até porque as visitas foram suspensas, apesar, assim, eu vejo que essa foi a primeira medida a ser tomada, mas que não deveria ter sido a primeira, porque o cuidado com a saúde é essencial e, enfim, a gente, como eu falei antes, a visita de familiares possibilitava esse cuidado das famílias, e também como a denúncia em relação ao Departamento Penitenciário Nacional, que não faz uma contagem precisa das mortes e das infecções do coronavírus dentro dessas penitenciárias. Então, a família fica numa situação completamente desamparada, sem saber o que está acontecendo com seu familiar, se ele precisa de alguma ajuda, se ele até está vivo, né? Então, essa questão da família me impacta bastante. Então, e inclusive essa primeira medida, que foi a interrupção das visitas de forma abrupta, assim, inclusive gerou rebeliões em diversos presídios. E foi justamente a primeira medida adotada. Então, antes de qualquer medida de saúde, de higiene pessoal, a medida tomada pelo Estado foi interromper as visitas. E às vezes a gente escuta isso e não para pensar na dimensão que isso tem. Não é só interromper um momento em que o preso vai se reunir com seu familiar, com seus entes queridos. É um momento, como você falou também, que eles vão receber suprimentos mínimos às vezes, né? A gente vê com as assistidas da gente lá da colônia penal de Abreu Lima, que às vezes o horário da visita é o momento que elas têm para receber absorvente, sabonete, itens necessários, porque a gente vê o descaso que essas mulheres estão nesses lugares, e que é uma realidade que se reproduz em todos os estabelecimentos, praticamente, prisionais aqui do Brasil. E Yasmin falou aqui da proposta dos caixotes, mas eu não sei se eu tenho conteúdo necessário assim, para falar sobre. Mas, assim, quando a gente faz campanha de doação além das grades para essas mulheres, de Dia das Mães, ou que seja, os itens que mais são pedidos são justamente absorventes, coisas mínimas. Então, assim, o Estado, em face de uma pandemia, de uma situação
grave como essa escolhe como primeira medida tomar a suspensão das visitas. Eu fiquei passada com isso, assim, a gente vive tanta coisa na prática que a gente às vezes pensa que não consegue mais se surpreender com a realidade, mas a realidade acaba sempre conseguindo surpreender nesse sentido. E aí, quando a gente pensa no que fazer, especificamente nessa situação da pandemia nos presídios, bom, lógico que a gente tem que pensar em soluções, mas já existem algumas alternativas sobre o que fazer, na verdade. Já existem, elas só não estão sendo empregadas, porque teve uma nota técnica conjunta do CNJ, junto com o Conselho Nacional, junto com o Ministério Público, que foi publicada em 28 de abril, com uma série de recomendações que eram para ser seguidas. Então, essas recomendações levavam em conta oferecer material de higiene e de saúde, levavam em conta diminuir a rotatividade populacional, diminuir de forma drástica a permanência de presos provisórios. A gente sabe que tem uma quantidade enorme de presos no sistema prisional hoje no Brasil, que não foram nem condenados, eles estão lá de forma provisória. Então, eles sugeriram reduzir isso drasticamente, analisar todas as prisões provisórias, a pertinência delas, começando por mulheres grávidas, idosos, por aí vai. Tentar reduzir a superlotação das celas, isenção de pagamento de fiança, colocação de indivíduos em albergue domiciliar. Então, são várias sugestões que já foram dadas por órgãos reconhecidos pelo Estado, como o CNJ, o Ministério Público. Só que, mesmo assim, não houve, por parte do Executivo, tomada de medidas nesse sentido, mesmo que sejam os próprios órgãos oficiais dando essas recomendações. Então, assim, foi recomendada uma aquisição maior de materiais de limpeza, de insumos necessários, de saúde, diminuir o fluxo de pessoas entrando no cárcere, mas a gente percebe que não houve isso. Por mais que a gente tenha notado um pequeno aumento de liberdades provisórias, etc., sendo concedidos nesse período, de forma prática, de forma geral, não teve tanta expressividade isso. Muito pelo contrário, tem discursos por aí que a gente vê na sociedade dizendo que não é para soltar o preso, já que a gente está aí na pandemia, para deixar eles mais isolados ainda. Então, assim, é uma realidade difícil de se pensar nesse contexto. Eu mesma acabo ficando sem ideias às vezes, eu fico pensando o que é que a gente, como uma entidade de atuação civil, pode fazer, pode pensar para essa situação, mas eu não sei de que forma a gente poderia ter alguma relevância nisso, se até o CNJ falando alguma coisa, o Estado não respeita, sabe? O que é que a gente faz? E aí, Yasmin lembrou aqui no chat que a gente precisa reconhecer a atuação, principalmente da Defensoria Pública, que a gente enxerga como nossos aliados, sabe, nessa luta, porque eles estão realizando mutirões de pedido de domiciliar, de adiantamento de liberdade condicional. Inclusive, nós, do Além das Grades, estamos até fazendo uma parceria com eles, assim, a gente está ajudando nessas demandas. A gente fez um mutirão interno com os advogados e com os estudantes de direito do grupo para dar uma força assim, na defensoria nesse sentido, porque para tentar conseguir o maior número de pessoas irem para casa nesse período. Mas, assim, o judiciário ainda é muito, muito conservador nesse sentido, o executivo é muito conservador nesse sentido, e a gente acaba ficando, às vezes, de mãos atadas nessa situação. É interessante notar, né, até nesse momento, como o judiciário ele seleciona quem ele vai liberar, né? Mesmo a gente tendo essa recomendação do CNJ, o Poder Judiciário ele acabou ficando um pouco resistente, né? Mas não foi o mesmo caso, por exemplo, no caso do Queiroz, né? Não necessariamente eu quero que o Poder Judiciário seja mau, seja rígido com aquelas pessoas que não fazem parte daquilo que eu acredito. Eu não quero que ele aplique o errado para os dois lados, né? Eu quero que o Poder Judiciário aplique o certo para os dois lados.
Obviamente, eu não tenho como dizer se todas as negativas necessariamente tinham uma fundamentação, mas eu quero dizer que, a priori, é perceptível que o Poder Judiciário ele seleciona aquelas pessoas que eles vão liberar, né? É bem comum no direito a gente entender que o juiz, as juízas, muitas vezes, já sabem o que querem fazer e só escolhem lá alguma coisa dentro do direito para envergar e justificar a sua decisão, né? Então, esse é um processo que a gente precisa raciocinar também, né? Acho que um outro ponto, por exemplo, a gente pontuar, né, que as famílias elas acabam tendo a pena estendida, apesar lá no artigo 5º, né, dizer que a pena não passa do condenado, ela acaba passando sim para as pessoas de sua família. Seja no momento que elas precisam andar ou tem um trajeto muito grande, muitas vezes de 6 horas de ida e vinda, né? Seja quando muitas vezes as pessoas passam 3, 4 horas na fila. Quando eu estava, antes da pandemia, eu estava fazendo parte de uma pesquisa em parceria com o DPM, Ministério da Justiça e a Universidade Federal de Minas Gerais, na qual a gente conversava com familiares, as pessoas falavam que chegavam a ficar 3, 4 horas na fila. Então passavam mais tempo de traslado, de um lado para o outro, de fila, do que com o seu familiar. É importante a gente perceber esse tipo de situação dentro do sistema penitenciário, né? Apesar de ser conceituado como um estado de coisas inconstitucionais, eu considero o sistema penitenciário um estado de dor institucional. É um estado totalmente de dor, um estado totalmente de violação, no qual o ser humano não é ser humano. O olhar das pessoas, eu me sinto até mal quando eu entro nas unidades. Eu me sinto até mal porque eu estou vendo um igual me olhar como um ser superior pelo fato de o acaso, muitas vezes, né? Porque é o acaso. Às vezes você está com 10 gramas por muito tempo. Eu fui usuário, por exemplo, de maconha e estava com a mesma quantidade que um cara está preso hoje e que, pelo acaso, não fui eu, por exemplo. Então, vamos pensar assim. Então, eu poderia estar lá e hoje eu poderia estar com a vida toda destruída e não estar aqui com vocês. Às vezes eu me dou conta disso quando eu sento na cadeira da faculdade, quando eu estou atendendo alguém no estágio, que poderia ser eu, por exemplo. Então, é um estado de dor institucional no qual é totalmente degradante. E não é jargão, e não é repetição daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê. É, de fato, uma coisa totalmente cruel. Então, é bem doloroso analisar esse tipo de coisa, né? Mas, outro ponto, né, que eu queria trazer é que as instituições, a Defensoria Pública, né, tanto da União, tentando muitas vezes acelerar processos relacionados a auxílios para as pessoas que cometeram algum tipo de crime, a Defensoria Pública com esse tipo de trabalho, né, as ONGs também. Então a gente está em parceria com o Fundo Brasil, por exemplo, a gente está conseguindo distribuir kits de limpeza, né, de higiene pessoal nas unidades. É um trabalho então bem interessante que a gente tem feito. Mas é importante perceber isso, né? Vocês falaram das mulheres, é bem interessante que nessas nossas atividades da pesquisa, né, é um dado bem interessante que as mulheres, por exemplo, elas não têm direito à visitação íntima, por exemplo, de forma tão sistemática quanto os homens. Então, com a pandemia, isso acaba recrudescendo, né? Então, são pontos que a gente precisa dar conta que muitas vezes passa desapercebido. Então, a gente analisar tudo isso, todas essas medidas que acabam sendo impostas hoje pelo vírus, né? É bem interessante que Boaventura Souza Santos, ele traz uma análise num livro bem curtinho, eu acho que é A Cruel Pedagogia do Vírus, onde ele retrata que o vírus, ele não é positivo de forma nenhuma, mas ele retrata e mostra que nós sempre tratamos de muitas coisas de forma eficiente. Sempre tratamos de muitas coisas para dar errado, né? Seja o sistema penitenciário, seja o sistema de saúde, né? Então, tudo isso acabou sendo exacerbado pelo coronavírus. Né? Então, era tudo que estava ali prestes a ruir que o coronavírus só adiantou, né? A cruel pedagogia do vírus. Então, é bem interessante a gente notar esses pontos, fazer essas reflexões, né? Eu queria responder a pergunta sobre segurança pública. É um tema que eu acho muito caro, principalmente, e aí chamando a nossa responsabilidade enquanto pessoas. Por exemplo, eu me considero progressista, né? Considero também todos e todas vocês que estão aqui progressistas. Mas foi um espaço que a gente abdicou mão de debater. Foi um espaço que a gente deixou basicamente na mão da direita mais retrógrada. Não foi nem a direita republicana,
foi nenhuma direita democrata que assumiu a pauta de segurança pública, a pauta de direitos humanos, inclusive dentro de governos progressistas. Então a gente precisa também ter essa autocrítica, né? Então é necessário a gente pensar uma política de segurança pública, é necessário a gente participar desse debate de segurança pública para além daquilo que a gente discute estritamente na academia. A gente precisa debater o que está dando certo, a gente precisa debater com evidências, né? Então a gente precisa fazer um debate sobre, por exemplo, desmilitarização da polícia e apontar alternativas. Então a gente tem uma polícia hoje que o custo que um policial tem para matar um preto, um pobre na periferia é muito baixo. Então ele mata e a punição dele muitas vezes é um trabalho administrativo. Então essa é uma punição e eu nem quero entrar no mérito de prender mais, de tornar a punição mais severa, mas pensar numa forma de segurança pública na qual as pessoas se sintam intimidadas em fazer esse tipo de ação na periferia. Então, qual a carta branca que essas pessoas têm? Porque elas já têm carta branca, na verdade. Elas se sentem seguras de pisar no pescoço de uma mulher e quebrar a perna, né? Danificar o corpo de uma pessoa sem nenhum medo. E ainda dizer que estava certo. Então, são considerações que eu acabo refletindo dentro de uma lógica que a gente construiu no nosso país, né? Então, é preciso pensar na segurança pública, por exemplo, na minha percepção, que faça um diagnóstico local, que analise cada contexto, que analise as comunidades, que analise as cidades, as periferias, né? Que tenha uma gestão participativa de fato, não aquela gestão participativa na qual as pessoas apenas são ouvidas e fica por isso mesmo, né? A gente precisa compreender o nosso território, nós precisamos ter uma autoridade política que compreenda bem o que é segurança pública, né? Fazer uma articulação entre setores, uma articulação entre saberes, né? Não deixar isso apenas ligado, por exemplo, à pasta de segurança pública, né? Mas a pasta de saúde, a pasta de educação, a pasta cultural, por exemplo, são coisas que precisam dialogar, né? A gente tem exemplos de Medellín, de Bogotá, na Colômbia, por exemplo, que dadas as críticas, né, implantaram modelos minimamente seguros, né? No qual as pessoas, as mulheres, conseguem andar na rua sem ter medo, né? No qual a percepção de criminalidade acaba caindo e fazendo com que as pessoas se sintam mais seguras, mais felizes. Então a gente precisa também debater esse tipo de coisa, né? Precisa pensar na segurança pública que não viole corpos. Precisa pensar na segurança pública que garanta o nosso direito à vida, nosso direito à liberdade, né? Nosso direito de ir e vir, e que nos proteja, né? Não nos matem, não nos violem e não nos encarcere, que é outro ponto, né? Que muitas vezes a gente acaba caindo novamente na ideia de prender mais e que não dá certo, né? Edu, maravilhosas tuas colocações. Enquanto tu falava, eu lembrei também do discurso que se vende da prisão como a escola de criminosos e como ela é uma instituição super necessária, e acho importante colocar em dados que a maioria das pessoas presas ou são presas provisórias que nem tiveram acesso o direito, na verdade, a um julgamento, às vezes passando um tempo muito maior preso do que seria se tivesse sido condenado. Muitas vezes também as prisões ocorrem por quantias mínimas de porte de droga, considerado tráfico, que constitui crime hediondo, que também é um absurdo. Outra grande porcentagem do encarceramento é por conta de crimes contra o patrimônio, como roubo, furto ou latrocínio, o que fortalece também o meu argumento que eu coloquei no primeiro ponto, de que o acesso a esse grupo negro, à propriedade, a uma vida digna, também foi negado desde a colônia, e os corpos negros são vistos como a propriedade, né? Então, a criminalização desses corpos cumpre um papel que legitima, a partir de também mídias televisivas, aquelas horríveis, da figura do bandido que é bom ser preso e morto, né? O negro, e que Edu falou. Ainda para pontuar, né? Eu peguei aqui o dado, acho que 2017, do Infopen, 30% é tráfico de drogas, né? Mas se você for analisar, dentro desses 30%, são o que a gente chama de avião, né?
A galera que não tem, que não comete violência, não está armado. Então a gente prende pequenas pessoas que podem ser substituídas. Então até nisso há uma ineficiência, até nisso é por isso que é uma seleção, na verdade, né? A gente pega o usuário negro e quadra como traficante, né? Então a lógica de segurança pública, que é proteger nossa vida, ela não protege. Porque se a gente for analisar, por exemplo, homicídio, menos de 20% das pessoas que estão presas cometeram algum ato contra a vida, né? Se a gente pegar, por exemplo, algo relacionado a latrocínio ou qualquer tipo de violência que acabe tirando a vida de alguém, que no meu entender é o bem jurídico, né? Como a gente fala no direito, é o bem jurídico mais valioso, é a nossa vida, acaba que não tem nem investigação, por exemplo, né? Porque todo o nosso esforço está vinculado ao tráfico, porque seleciona as pessoas necessárias para dizer que o sistema funciona, né? Ou seja, eu preciso informar a população que o sistema funciona. Não é sem razão que essa foi uma das pautas que elegeu o atual presidente da República, né? Fico pensando nisso que você falou em relação aos 30% que foram presos em relação ao tráfico de drogas, e eu fico pensando também em relação a outras alternativas para a nossa segurança pública, né? E fico pensando em relação também à política de guerra às drogas, né? Que para mim parece um grande eufemismo para uma criminalização da periferia e de corpos negros. E aí eu queria saber de vocês, rapidinho, que o nosso tempo está um pouco curto, mas em relação a essas políticas de drogas, essa criminalização, de como vocês já comentaram bastante, da periferia e tudo mais, enfim, passo a palavra para vocês. Então, é engraçada essa política de guerra às drogas, porque os propulsores desse tipo de política nos Estados Unidos já admitiram que hoje que todos os esforços foram desprendidos para essa guerra às drogas, na verdade, só acentuaram o problema. A gente percebe isso nitidamente. Porque, assim, essa política de guerra às drogas, ela começou lá no final dos anos 70, entrando para os anos 80, né, no governo Reagan, nos Estados Unidos. E aí tinha Reagan nos Estados Unidos e Thatcher no Reino Unido, com essa ideologia neoliberal, com todo esse tipo de política diferenciada. E aí, a guerra às drogas, na realidade, foi um dos pressupostos teóricos para a expansão do punitivismo norte-americano. Porque o que a gente percebe de discursividade, de política, que emana dos Estados Unidos, ela vai muito além de cultura, de forma de se vestir, de culinária, ela adentra para outros aspectos, inclusive no aspecto da política criminal. Então, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, Reagan, ele também foi eleito lá nos Estados Unidos naquela época como um cara que estava ali para mudar tudo, para estabelecer um novo paradigma, para tentar lidar com os problemas. Então, ele tinha um discurso de que a gente é muito mole com a criminalidade, a gente tem que endurecer as políticas criminais. E aí, essa política dele, de law and order, que é lei e ordem, tinha como lema a tolerância zero. Tolerância zero com crime. Então, ele passou a punir muito mais, as penas começaram a aumentar, mais tipos penais começaram a ser aprovados, começou a endurecer todo o regime criminal, e junto disso veio a política de guerra às drogas. Ele sabia que ele não podia lutar essa guerra às drogas só no país dele, principalmente porque muito do tráfico vinha ali, da América Latina, vinha de baixo para cima. Então, ele tinha que chegar na América Latina. Na época tinha Collor e depois foi FHC. Ele entrou em diálogo com os presidentes do Brasil, com os presidentes de outros países, né? Tinha Colômbia, tinha o Paraguai, por aí vai, para que esse estilo de política fosse importado por esses países também. Afinal, se eles tinham a hegemonia econômica e se eles estão no centro do capitalismo e a gente está na periferia, a gente tinha que obedecer nesse sentido, a gente tinha que seguir. Então, foi nessa época, por exemplo, que entrou em vigor a Lei dos Crimes Hediondos. Então, começou toda essa movimentação para punir mais, principalmente as drogas. Que o discurso era de que as drogas iam acabar com nossos jovens, iam acabar com o mundo, com o nosso país. Só que é tudo balela, porque, a maior preocupação nos Estados Unidos nessa época era com crack.
que combateu o crack. Porque o crack ele era consumido amplamente nas comunidades negras, mas era nessa época que estava em ascensão máxima o consumo da cocaína. Só que cocaína é droga, o problema. Enfim, é importante a gente entender politicamente e economicamente de onde vêm esses discursos para a gente saber como é que a gente chegou até aqui. E o fundo de tudo isso, de onde vem tudo isso. Se a gente não tivesse tanta dependência externa, econômica desses países, talvez a gente não precisasse seguir à risca toda essa política de guerra às drogas. Que, na verdade, só acentuou o problema das drogas, é verdade. A gente não... Desde que chegou toda essa política de guerra às drogas, não houve redução do consumo nem do tráfico. Muito pelo contrário, aumentou. Então, assim, é uma ideologia que se não cumpre uma função muito específica, a gente pode chamar de ideologia burra, que não chegou a lugar nenhum. Mas, assim, a gente sabe que por trás do discurso existe outra finalidade. Talvez a guerra às drogas não fosse para combater droga, em primeiro lugar, fosse para combater pessoas específicas. Aí sim faz sentido a guerra às drogas. Porque a maioria das pessoas que é presa hoje é por causa de droga. Se a gente precisa prender tanta gente, então a gente precisa de um discurso que torne isso legítimo. Então, se o discurso é vamos proteger a sociedade das drogas, então é um discurso que funciona. É mais ou menos nesse sentido. É importante pontuar também, né, que temos os nossos demônios, né, do campo progressista, né? A Lei 11.343 de 2006, que fez impulsionar também a nossa população carcerária, ela foi fruto de um governo progressista, né? Então, um governo progressista que bebeu a fonte de que era necessário criminalizar as drogas, né? Que acaba sendo não uma criminalização das drogas, como bem Raíssa disse. Não é uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas, né? É interessante notar que no início do século, né, do 1900, por ali, nas primeiras décadas, a primeira política de geopolítica internacional foi de combate às drogas, né? Foi de guerra às drogas. A galera se senta e começa a discutir como criminalizar, e as primeiras criminalizações acabam tirando a parte do álcool, né? Recaindo sobre drogas usadas por segmentos considerados marginais, né? Então, negros, chineses, por exemplo, né? Então é importante notar que essa guerra às drogas foi uma guerra bem pensada para combater também determinados grupos, né? E é um tiro que sai pela culatra, né? É um tiro que sai pela culatra, porque é uma política que, ironicamente, mata traficantes, mata policiais e mata Ágata. Matou Ágata, por exemplo. Matou crianças, mata pessoas que não tem nada a ver. Não que seja correto a gente subir no morro e exterminar traficante. Não estou dizendo isso. Defendo o Estado Democrático de Direito. Compreendo que é importante a gente respeitar o devido processo legal. Mas a alternativa, uma das alternativas, né, como bem Yasmin pontuou, para a segurança pública é a gente repensar a política de droga. É a gente repensar a política de droga. E repensar a política de droga não significa dizer que a droga é uma coisa boa, né? Eu costumo dizer que água demais mata a planta. Então, eu não estou aqui dizendo, maconha é bom, cocaína é necessariamente bom. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de como a gente se relaciona com algo que sempre foi presente na nossa vida. As drogas sempre foram presentes na nossa vida. A gente sempre se relacionou com isso. Do alto de empresariais, as pessoas costumam usar suas drogas. Só que essas drogas não são tão vistas de forma negativa como a maconha é vista na periferia, como o crack é visto na periferia. É claro, a ausência de questões psicológicas, de questões mínimas, acabam muitas vezes levando essas pessoas a uma relação com as drogas que não é uma relação amistosa, né? Eu costumo dizer que tem relações e relações com as drogas. Então, a política de segurança pública falida tem como base, sim, a guerra às drogas, que não é uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas. Porque a gente foca em um lado, a gente gasta recurso com um lado, uma política de criminalização das drogas acaba levando a polícia a se corromper, porque o tráfico se mantém da forma pela proteção que recebe da polícia, pela proteção que recebe de alguns políticos. Então é importante a gente compreender que está dentro dessa lógica de segurança pública uma política de drogas que não é fracassada se a gente for pensar do ponto de vista de quem controla. Do ponto de vista de quem controla, é uma guerra às drogas que dá certo, porque mantém o status.
mantenha o dinheiro fluindo para onde deve manter e mantenha uma política tanto de extermínio da população negra, da população pobre na periferia, né? Que também tem os brancos pobres, por exemplo, é importante a gente notar esse público, acaba matando a polícia e mantém um status de que os políticos, os governadores e o próprio presidente, por exemplo, né, os ministros estão fazendo alguma coisa, né? Então, eu concluo esse raciocínio dizendo que a política de segurança pública, como Yasmin bem resgatou aqui, passa também por uma noção de política de drogas, né? Porque proibir não adianta, porque se é para proibir para ninguém usar, as pessoas estão usando. Se é proibir para parar de vender, não está dando certo, as pessoas estão vendendo, né? Então, é um remédio, a proibição é um remédio muito mais forte do que a doença, né? Então, pelo contrário, né? A guerra às drogas mata muito mais do que as próprias drogas, né? Uma parada que acaba sendo meio irônico. Tô maravilhado com a fala de todos vocês. Acho que a nossa conversa atingiu um tempo limite, passou um pouquinho, mas não tem problema. Acho que o assunto se faz necessário e a gente ocupar esses espaços dos sons e das ondas é importantíssimo para a divulgação, enfim. Eu queria agradecer mais uma vez. E aí agora eu queria fazer um momento meio cabeção e também para dizer um pouquinho da articulação de vocês enquanto grupo. Então, pegar mais uns 8, 10 minutos para vocês falarem, então, um pouco das articulações que vocês estão fazendo. Acho que também modos, maneiras que pessoas externas podem ajudar, contribuírem, acho que não só necessariamente com o grupo, mas com as causas que o grupo apoia e tudo mais. E, por fim, acho que pegar a indicação, teve muitas indicações hoje, né? Mas podem dizer uma indicação de cada um em relação ao assunto, documentário, livro, enfim. Eu sugiro que todo mundo que está ouvindo, e vocês também que estão organizando o podcast, acompanhem a gente no Instagram. A gente está tentando ao máximo fazer conteúdos tanto informativos, que tenha, enfim, textos sobre assuntos que a gente acha importantes. A gente passou esse mês todo falando sobre necropolítica, está fazendo indicação de livro lá também. Sugiro também acompanhar, além do Infovírus Prisões, o Instagram do Gajop, que é uma parceria nossa. Eu gosto muito de ouvir podcast, então os podcasts que eu acho que são mais referências nessa área de encarceramento e criminologia crítica são o podcast Justificando, o podcast Vira Chave, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e sugiro para quem quer introduzir nesse estudo de encarceramento em massa, principalmente partindo do ponto de vista no Brasil, o livro que é bem baratinho e com a linguagem bem tranquila de Juliana Borges, chamado Encarceramento em Massa. Eu, aproveitando a esteira da discussão de segurança pública, eu quero indicar um livro da Ilona Szabo, ela é do Instituto Igarapé, que chama Segurança Pública para Virar o Jogo. Indico também o livro Manual Jurídico da Escravidão. É um livro que é bom para pensar e bom para analisar a nossa construção a partir da violação de corpos negros, né, na época da escravização. E um documentário bem interessante que foi construído por um parceiro nosso, que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é o documentário Estado de Proibição, né, que são as mães que lutam para garantir o acesso ao canabidiol para seus filhos com alguma doença que acaba sendo necessário usar esse medicamento, né? Então eu indico também isso. O nosso Instagram é o @grupo Além das Grades, para quem quiser acompanhar lá melhor as nossas atividades, né? A gente também tem grupo de estudos, a gente vai realizar alguns mini cursos também. Fica o convite para todos e todas que estão acompanhando e para vocês também aqui do podcast. Eu, pela primeira vez na vida, não vou indicar livros, nada muito complexo, mas algo mais acessível, que vai ser o documentário 13ª Emenda da Netflix, acessível para todo mundo, não é muito demorado, é curto até. E eu indico que vocês conheçam também o Infovírus nas prisões, que é o Instagram que está fazendo esse monitoramento do coronavírus dentro das prisões. Maravilha, então a gente vai finalizando por aqui. Queria
agradecer mais uma vez a presença de vocês, ter separado um tempo para a gente conversar sobre esse assunto essencial, né, na nossa sociedade. E, enfim, agradecer mais uma vez a todos. Então, brigadão e até um próximo encontro. Muito obrigada pelo convite. A gente adorou a oportunidade e vamos manter sempre um diálogo. Eu que agradeço a iniciativa, espero que esse podcast tenha muito alcance e muitos episódios ainda. Valeu, galera, pelo convite. Acho um debate importante e vocês são necessários para a produção de conteúdo como esse.